Oi, quarto ano. Tia Fátima está aqui para mais uma aula de português, uma aula muito simples, que nós vimos ontem, a música do Adoniran Barbosa, Saudosa Maloca. Espero que vocês tenham ouvido a música, né? E nós vimos que ele usa termos assim, bem simples, uma linguagem, né, bem informal na música dele. Agora, aproveitando aqui, na página 188, nós vamos ver aqui diferentes formas de linguagem, tá? Que a gente usa e que a gente entende, né? Então, olha, aqui, principalmente aqui no Brasil, que é um país imenso, né? Com pessoas de lugares diferentes que vieram para o Brasil, trouxeram a sua cultura para cá, né? A sua forma de falar. Então, no Brasil, existem vários tipos de linguagens, né? Dependendo da região. Então, olha, nós temos aqui as variações linguísticas, que é o que está falando aqui, linguísticas, variações da língua, né? Então, olha, as regionais, essa é muito marcante no Brasil por causa da extensão do Brasil e povos diferentes que vieram para cá e se estabeleceram aqui. Então, tem expressões de outros lugares que às vezes a gente nem entende muito bem aqui, porque não faz parte da nossa variação linguística, né? Então, olha, por exemplo, a palavra pipa. A gente aqui conhece aquela brincadeira, né? Que eu já soltei muita pipa quando eu era criança. Nossa, eu ficava doida. Meu pai trabalhava na Funabem, vocês não lembram da fundação. E os meninos da fundação, eles faziam pipas. Aí meu pai trazia. Nossa, eu ficava até sem ar de alegria de ter uma pipa para soltar. Só que aqui na nossa região a gente fala pipa, mas tem outras regiões que usam o termo papagaio, né? A gente conhece, falar eu solto papagaio, a gente conhece, mas o nosso aqui é mais para pipa, né? Então é uma variação linguística que é de acordo com a região onde se vive. O falar caipira, parecido com uma das músicas do Adoniran Barbosa, também é uma variação regional, tá? Aquela forma ali é bem assim de pessoas da roça, né, que falam mais daquele jeito, pessoas que têm pouco tempo de escola, né, e que falam desse jeito, a gente acaba entendendo, né? Então, essa é a regional. A tia Fátima vai colocar para vocês um vídeo, um link de um vídeo do... Ai, meu Deus. Daquele caipira lá da Zé Bento, Chico Bento. Nossa Senhora. Do Chico Bento é muito legal. Ele falando e é uma historinha muito interessante. Assistam que vocês vão gostar. Agora, por exemplo, uma expressão da nossa região, a gente fala muito uai, né? Eu sou uma pessoa que fala, nossa, uai, tá certo, uai, né? E é uma expressão da nossa região, principalmente de Minas Gerais, né? A gente fala muito uai. E tem no sul que eles falam tchê, né?
Então, gente, essa é a variação regional, de acordo com a região que as pessoas vivem e que tem o seu modo de falar, de se comunicar, ok? Agora, as históricas é aquelas que ocorrem no decorrer do tempo. Antigamente, a palavra você era usada vós-me-se. E hoje em dia, por causa da internet, né, a gente coloca o VC, que todo mundo sabe que quando está escrito VC é você. Então, essa é a linguagem histórica, vai com o tempo, com a evolução, né? Como evoluiu, por exemplo, a tecnologia, hoje existem várias palavras que as pessoas colocam em mensagens na internet e que todo mundo entende, né? Isso é até meio complicadinho, porque as pessoas acostumam, por exemplo, você acostuma escrever só o VC, depois quando vai escrever, esquece do acento, né? Do acento circunflexo no E. É uma maneira de se comunicar, sim, mas algumas até causam uns probleminhas na hora que depois que a pessoa vai escrever a palavra por extenso. Mas tem que acompanhar a evolução, né? Tem que acompanhar as mudanças no tempo. Agora, as sociais. Olha, nas sociais, elas pertencem a grupos específicos, tá? Por exemplo, as gírias. Na minha época, que a tia Fátima era novinha, mais novinha, porque eu sou bem novinha, né? Quando eu era um pouquinho mais nova, já tinham algumas gírias que a gente falava. Com o passar dos tempos, as gírias também vão mudando, tá? Então, é um grupo específico que fala determinadas gírias. Hoje em dia, tem umas coisas que falam que a tia Fátima vai confessar. Tem hora que eu não consigo entender, né? Então, porque foi mudando ao longo do tempo e a tia Fátima, né, foi ficando um pouquinho mais velha e tem umas que às vezes eu não entendo o que tá falando. Aí tem que traduzir, né? Então essas são as gírias. Depois tem a linguagem formal. A linguagem formal é aquela que a gente usa usando o português, que é o nosso idioma, mais corretamente, mais certinho, usando pronomes mais formais, né? Vocês escreveram uma carta para uma autoridade, né? Que poderia ser o presidente, o governador. Então, vocês não podem usar, oi, tudo bem? Você tá bem? Não pode, porque é uma linguagem mais formal. E até em momentos assim, quando a gente vai conversar com uma pessoa que tem um português bem certinho, a gente não tem nem coragem de falar de uma forma mais informal. A gente usa aqueles termos mais formais. Então, depende por exemplo, no ambiente de trabalho, se a gente tem amizade, pode ser, né? Não precisa ser tão formal, mas dependendo, por exemplo, eu pensei em mim na escola. A gente é amiga, então a gente não tem necessidade de ser tão formal. Mas dependendo do tipo de trabalho, as pessoas têm que usar os termos, uma linguagem mais formal, tá? Então, num lugar mais simples, não. Mas se for um trabalho, né, que são autoridades, pessoas mais instruídas, que têm mais estudos, aí a gente tem que usar esse tipo de linguagem, tá?
Agora, por exemplo, em documentos não tem jeito da gente escrever de qualquer jeito, não. Tem que ser uma linguagem mais formal, mais com português mais claro, usando palavras mais escritas corretamente, né? E em provas também, né? Esses dias alguém escreveu numa resposta, é isso, sei lá. Se fosse uma prova, a tia Fátima não poderia aceitar, né? Porque tem que ser de acordo com o conteúdo, não vai poder escrever, sei lá, né? É assim, não sei o quê, não. Então tem que ser uma coisa mais formal. Um trabalho que é mais formal, uma linguagem mais formal, um documento, uma prova, uma conversa com uma autoridade, né? Tudo mais formal. A linguagem informal é no dia a dia mesmo, tá? Aí o nosso dia a dia, mais acostumar, mais com as pessoas que estão próximas da gente, que a gente convive sempre, pode ser informal, oi, beleza, né? Aí não tem problema, né? Eu falo assim, até lá no meu trabalho, por exemplo, na hora que é horário de recreio. A gente está conversando entre a gente ali, não precisa ser formal, porque a gente não é nem colega. Lá no Geni, a gente é amiga mesmo. Uma participa da vida da outra, né? Então não precisa, mas num trabalho mais sério tem que ser formal. Agora aqui a linguagem formal, no nosso dia a dia ali na escola, a gente pode conversar com uma linguagem mais informal. Que aí a gente está falando do nosso dia a dia, das nossas coisas, né? Agora, por exemplo, na sala de aula, eu procuro sempre ter um português mais certinho, não usar palavras que são ofensivas. Então, na sala de aula, a tia Fátima procura sempre falar uma linguagem mais formal, até para vocês acostumarem com esse tipo de linguagem. Mas, por exemplo, na hora que vocês vão para o recreio, vão brincar, vão conversar, não precisa, pode ser a linguagem informal, ok? Agora, tem a linguagem especialista, de especialistas, por exemplo, o médico, né? O médico vai ter a sua linguagem especializada para a área dele. Por exemplo, advogados usam muito essa linguagem específica, linguagem formal e específica, né? Tem muitos termos do advogado que são específicos da profissão dele, os médicos também, ok? Então, esse é de acordo com até a profissão da pessoa. Por exemplo, um médico não vai usar um termo que o advogado está acostumado, né? Então, é de acordo com a especialidade, ok? Então, isso daqui é muito simples, né? É bem fácil e só o falar ali a gente já entende o que é. Olha, agora tem algumas expressões regionais aqui. Aqui tá falando em dupla, só que vocês vão fazer. Tem os termos aqui, vocês vão ligar com régua, ok? O significado. Então, tem a palavra asneira, é uma que a gente conhece mais. Piar já é uma expressão até mais regional. Trupicar é mais uma coisa nossa aqui. Avexar também é uma expressão, é um termo conhecido. E mangar. Então, mas eu não sei uma. Aí o que faz? Liga as que sabe, né? E depois a que sobrar é a que não sabe. Então, asneira, piar, trupicar. Eu às vezes estou brincando, eu falo isso.
Nossa Senhora, eu trupiquei ali, tá? Avexar não é um termo que eu uso muito não, mas é simples, tá? E mangar também é fácil. Aí, o que vocês vão fazer? Agora, forme uma frase com cada uma das expressões anteriores. Então, vocês podem escolher ou da primeira fileira ou da segunda, tá? Eu acho mais interessante fazer da primeira coluna aqui. Asneira, piar, trupicar, avexar e mangar, tá? Façam com essas que são as diferentes. Olha, são 5, tem muita linha aqui para vocês fazerem. Então, por favor, façam frases bem feitas, porque tem gente fazendo frase muito bobinha, que fica assim, até sem sentido de tão curtinho. Então, olha, começo de frase com letra maiúscula, frases completas e ponto no final da frase. A tia Fátima tá lutando com alguns alunos aí para lembrar de fazer a pontuação da frase. Então, letra maiúscula no começo, frases bem completas e pontuação correta. Tem gente que termina a frase, não coloca nada no final dela. E isto é considerado erro, ok? Então, gente, hoje a tia Fátima vai dar só essas 2 páginas. Assistam o vídeo, que é muito engraçado, tá? Do Chico Bento. E é até uma coisa que eu acho que, não sei se eu já contei uma história parecida na sala de aula. Depois que vocês assistirem, eu posso até comentar uma história que é a questão da mentira, tá? Contar mentira sempre, depois as pessoas acabam não acreditando, ok? Então, o vídeo é muito engraçadinho, eu gostaria que vocês assistissem. Espero que vocês estejam sempre assistindo o que a tia Fátima posta. Espero que vocês tenham ouvido a música do Adoniran Barbosa, porque lá continuava com essas expressões, né, diferentes, tá? Então, a minha aula hoje é essa. Se quiser, voltem ali para lembrar que a tia Fátima vai começar a fixar o que eu estou passando para vocês. Então, leiam, tá? Depois e façam a página 189, número 2. A Fátima vai postar para vocês lá no portal. Concluam, tá? Tem pouquíssimas pessoas concluindo a tarefa e depois eu volto com a minha aula de história, ok? Beijos!